Estima-se que 1 milhão de pessoas são traficadas no mundo anualmente. A grande maioria, cerca de 80%, é composta de mulheres e crianças. Um crime silencioso que movimenta 32 bilhões de dólares por ano. Para falar sobre o assunto, conosco o professor e psicólogo Juliano de Sá Lobão, que atuou na equipe do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado da Justiça. Seja bem-vindo. Obrigado, Marina. Obrigado a você e a toda a produção aqui da TV Câmara. É um prazer enorme estar aqui nessa casa para falar desse assunto, numa época tão propícia a isso que é o Carnaval. Exatamente, Carnaval chegando, mas há uma percepção por parte da população, de uma parte da população, que esse assunto seja uma lenda urbana. Existe mesmo essa percepção? É muito comum essa percepção, independente, o que é importante frisar, Marina, independente do extrato socioeconômico da pessoa. Tanto as pessoas mais simples, de classes mais simples, como de classes que têm mais acesso, exposição à informação, podem ter essa imagem do tráfico de pessoas. E aí os números são impressionantes. Se você começar, de curiosidade, fazer uma pesquisa muito rápida na internet, você vai ver que milhões de pessoas são traficadas anualmente em todo o planeta, que esse crime gera, como você bem falou, bilhões de dólares como lucro, o que o ranqueia, o que o coloca na posição como um dos 3 crimes mais lucrativos do planeta. E aí eu sou um pouco mais pessimista ainda com relação a isso, porque também eu entendo que essa é a parcela do crime que os estados, que as nações conseguem enxergar. Ou seja, o que eles conseguem ter contato e coibir. Deve ter muito mais. Deve certamente ter muito mais e, acredito eu, isso é a ponta de um iceberg que é muito maior do que imaginamos. Que coisa! E apesar desses números impressionantes, né, é um crime com pouca visibilidade. As pessoas acreditam que seja lenda urbana, não acreditam nesses números muitas vezes. Por que as pessoas não entendem isso como um crime real? Eu acho que a gente tem algumas condições aí. Claro, primeiro, a falta de informação. Ainda que tenhamos campanhas informativas, preventivas, que são feitas pelos estados, e a gente teve até, não faz tanto tempo assim, a gente não pode esquecer, uma novela exibida numa Verdade, que trouxe à tona de grande debate. Difusão, que trouxe esse tema, ainda assim é de falta de informação que se carece. E deve ser feito um trabalho bastante intenso de informação, não apenas para os agentes públicos que trabalham com isso e têm contato com isso, como também, claro, a toda a sociedade civil que deve se mobilizar. Isso pode estar acontecendo na escola, onde os nossos filhos estão estudando, pode estar acontecendo ali no hospital onde a gente está frequentando, ou seja, nos mais diversos pontos, esse é um fenômeno que pode estar acontecendo ali, a gente não tem lentes e olhos para identificar isso. Só mais uma questão, Marina, que eu acho importante também falar, que é um crime que ele sofre de um preconceito, que muitas vezes ele é tido como resultado de pessoas que tomaram o caminho errado. Bom, mas ele ou ela sabiam que iam para lá e era uma situação muito difícil, não enxergam esse crime efetivamente como um crime. Não enxergam a vítima como vítima. Exatamente. E sim como uma pessoa que optou por estar ali, né? Exatamente, ela está sofrendo as consequências disso. E que não é bem verdade, ela foi explorada, né, por uma rede que comerciou vidas. E esse é um sinônimo que a gente pode muito facilmente dar para o tráfico de pessoas. Comércio de vidas, porque é exatamente o que acontece. E o Carnaval chegando, esses crimes aumentam? Esse tipo de crime aumenta? Acho que a gente não pode esquecer que o Brasil é a grande vitrine do mundo, né? Não apenas agora na Copa, teremos uma Copa Rio 2016 e isso certamente eu acho que demanda atenção e políticas e ações especiais nesse sentido. Mas no Carnaval também o Brasil é a vitrine do mundo. Nós temos as maiores festas, certamente o maior Carnaval do planeta. Acho que a gente tem que ter muita atenção, não para aquelas pessoas que estão expostas no Carnaval, ou seja, para a musa das escolas de samba, para aquelas que já ocuparam a sua posição. A gente tem que ter também uma especial atenção para aquela que não foi selecionada para estar desfilando, para estar na escola de samba. Ela ainda continua com o sonho dela, de ser a musa do Carnaval. No entanto, ela não foi escolhida e não tem aquela posição. Então, certamente, é um momento em que aliciadores, em que pessoas podem chegar nela e oferecer, ter propostas de realização desses sonhos, propostas artísticas,
Ou então mesmo propostas para aquele menino que sonha em ser jogador de futebol e... O aliciador sabe quem está mais vulnerável. Ele sabe muito bem como vender o peixe dele, ele sabe muito bem como vender a proposta. Para as pessoas que, como eu, como você, têm sonhos a serem realizados, ou se não, pessoas que não têm comida no prato, efetivamente, que precisam satisfazer necessidades muito básicas, às vezes comida no prato e água potável. Que tipo de abordagem é mais comum no caso desse tipo de crime? Os aliciadores chegam, por exemplo, um menino que tem um sonho de jogar bola no exterior, a menina que sonha em ser modelo fora também. Exatamente. Qual é o tipo de abordagem? Abordagem sempre muito sedutora e sempre... De sucesso, de vitória? De sucesso e também fornecendo meios para que essa pessoa realize esse sonho, ou seja... pagamento da passagem para ir para tal lugar, seja vir para outro estado. Não esqueçamos também que o tráfico de pessoas ele acontece não internacionalmente apenas, como muitas vezes eles ganham muito mais, os casos internacionais ganham mais as páginas dos noticiários, mas também acontece dentro do nosso país, seja de cidade para cidade, dentro do nosso próprio estado de São Paulo, seja entre os estados, seja entre regiões do nosso país. E os aliciadores, claro, eles oferecem as condições de hospedagem, eles vão pagar todos os custos envolvidos dessas pessoas, cursos, enfim. Eles vão oferecer as oportunidades para que essas pessoas realizem os sonhos delas. E aí, claro, que mais para frente, essas pessoas, elas nunca sabem, que é muito importante frisar, Marina, elas nunca sabem como a coisa vai acontecer. As violências psicológicas, emocionais, físicas, muitas vezes, que elas vão sofrer ao longo desse percurso, são inimagináveis. Elas não sabem disso de antemão. E aí é claro que nesse percurso, todas essas dívidas que foram arcadas, é claro que elas vão ser cobradas e muitas vezes multiplicadas. Uma dívida de X, certamente para a pessoa vai custar 5X, vai custar 10X. Então, quer dizer, o destino dessas pessoas que está na mão desses aliciadores não é só fora do Brasil. Aqui dentro do Brasil também acontece muito, interestadual, dá para dizer assim. E é um sofrimento muito grande mesmo para essas pessoas. Sem sombra de dúvida, o Brasil é hoje um dos maiores fornecedores de mulheres, para o tráfico de mulheres, para a modalidade de exploração sexual para o mundo inteiro. E, infelizmente, a gente não tem na nossa nação, no nosso Estado brasileiro, hoje um banco de dados que seja suficientemente preciso e robusto para indicar para nós qual é a dimensão, qual é o tamanho do problema. Pode ser muito maior. Certamente é muito maior, mas uma coisa que a gente pode afirmar é que esse problema acontece em todas as regiões dos estados, entre estados, enfim. Todo canto é canto para esse problema acontecer. O que fazer quando a gente suspeita que algum parente, amigo, familiar, enfim, esteja passando por uma situação como essa, de tráfico de pessoas? Se for um tráfico interno, Marina, eu acho que tem algumas situações importantes. Eu ia falar do Disque Denúncia, mas antes eu quero elucidar só uma situação. Acho que é muito importante, seja um amigo seu, seja um familiar seu, se ele vai viajar sob condições parecidas com as quais a gente está falando agora, e ele venha a se desligar, ele venha a não dar mais notícias, ele venha a não mais a contatar os amigos ou a família, não pensem que é porque ele está distante ou porque ele não pode. Vão atrás dessa pessoa. Que muitas vezes a pessoa simplesmente está intimidada por toda a violência que ela está sofrendo e está intimidada de contatar os amigos, familiares, enfim, quem quer que seja, simplesmente por vergonha de assumir essa situação que ela não estava enxergando e a qual ela está submetida agora. Bom, existem, claro, os telefones de denúncia. Aqui dentro do Brasil tem o 180, que é um disque nacional de denúncia, para o qual qualquer cidadão pode ligar. E no caso de viagens internacionais, sempre a pessoa, ou enfim, você como amigo ou familiar, que dê para essa pessoa os contatos das embaixadas ou dos consulados do Brasil nessa localidade, seja nesse país, seja na cidade para a qual ela está indo. É fundamental que essa pessoa possa ter esse contato caso ela sofra esse tipo de violência. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista, por esclarecer todos esses assuntos aqui. Muito obrigado, Marina.